Imagine o deserto egípcio, um lugar silencioso, cheio de mistérios enterrados pela areia do tempo. Foi ali, em 1970, que um camponês egípcio encontrou algo que mudaria para sempre as discussões sobre a fé cristã. Um manuscrito antigo, escrito em copta, com palavras que carregavam o título de O Evangelho de Judas. Mas o que era aquilo? Um evangelho escondido, silenciado por séculos? Ou apenas mais uma armadilha para confundir a fé dos homens? Esse documento, envelhecido e frágil, começou a circular entre colecionadores, passando de mãos em mãos, até finalmente ser traduzido e revelado ao mundo em 2006. As manchetes eram chocantes. Um evangelho perdido que mostra Judas como herói. O mundo secular vibrou. Críticos da fé cristã se levantaram com sorrisos largos. Afinal, se Judas, o traidor, pudesse ser visto como amigo e colaborador de Jesus, não seria isso uma revolução? Mas aqui começa o mistério. Será que esse evangelho realmente trazia uma verdade escondida? Ou era apenas mais uma peça criada séculos depois para distorcer os fatos? A Bíblia já nos alertava: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. E essa não seria a primeira vez que textos apócrifos tentariam lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. O mais impressionante é que esse manuscrito não foi escrito na época de Jesus, mas cerca de 150 anos depois. Ele pertence ao movimento gnóstico, uma corrente que buscava misturar o cristianismo com filosofias pagãs, criando interpretações secretas, místicas e distorcidas da fé. Então surge a pergunta inevitável: se esse texto não veio dos apóstolos, não foi escrito por Judas e aparece apenas séculos depois, o que ele realmente queria? É aí que a história fica ainda mais intrigante. O chamado Evangelho de Judas não tenta contar os milagres de Cristo, nem sua mensagem de salvação. Ele tenta reinterpretar a missão de Jesus e transformar Judas, o traidor, em um aliado secreto. Como pode um documento tão tardio, tão distante dos acontecimentos, ganhar tanto espaço no mundo moderno? A resposta é simples: porque ele causa polêmica. E o inimigo sempre se aproveita da confusão para atacar a fé. Mas não se engane, a palavra de Deus nunca se contradiz. A Bíblia mostra Judas claramente como o filho da perdição. João 17:12. Ele não foi um herói. Foi aquele que, por ganância e dureza de coração, entregou o Filho do Homem por 30 moedas de prata. O Evangelho de Judas pode até parecer fascinante à primeira vista, mas na verdade é uma sombra, uma tentativa de reescrever a história, de mudar os papéis, de dar glória ao que foi vergonhoso. E é justamente isso que torna esse tema tão surpreendente e perigoso. Ele nos mostra como o inimigo, ao longo da história, tem usado textos e filosofias para lançar dúvida na mente das pessoas. O público moderno, curioso e sedento por segredos, se encanta com a ideia de um evangelho escondido. Mas nós precisamos ir além da superfície. Se existe um livro perdido que contradiz a Bíblia, a pergunta que devemos fazer não é o que ele revela, mas quem está por trás dessa revelação. E quando entendemos isso, vemos claramente: não é Deus quem tenta mudar a história. O Senhor já nos deu a verdade e ela está em sua palavra. Quem tenta plantar dúvidas é sempre o mesmo inimigo desde o Éden, quando perguntou a Eva: é assim que Deus disse? Gênesis 3:1. E agora, diante desse manuscrito antigo, o mundo repete a mesma pergunta. Mas cabe a nós, guiados pelo Espírito Santo, discernir a verdade da mentira. E imagine a cena. O mundo acadêmico se reúne diante de páginas frágeis, corroídas pelo tempo, com letras estranhas, escritas em copta, uma língua usada no Egito Antigo. O documento é aberto, analisado, traduzido. E, para surpresa de muitos, ele trazia algo chocante. Judas não era apresentado como traidor,
mas como o discípulo mais fiel. Segundo esse chamado Evangelho de Judas, Jesus teria compartilhado com Judas segredos que nenhum dos outros apóstolos conheceu. Esse manuscrito afirma que Judas foi o único a entender a verdadeira missão de Cristo e que a sua traição, na verdade, seria parte de um plano divino. Agora, pense comigo, isso soa como a Bíblia que conhecemos? De forma alguma. A palavra de Deus nos mostra Judas de maneira clara. Ele era ganancioso, roubava da bolsa de dinheiro, João 12:6, e foi dominado por Satanás no momento da traição, Lucas 22:3. O próprio Jesus declarou: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, melhor lhe fora não haver nascido. Mateus 26:24. Mas o Evangelho de Judas tenta inverter essa realidade. Ele mostra os outros discípulos como ignorantes e incapazes de compreender Jesus, enquanto exalta Judas como alguém iluminado, quase um escolhido secreto. E por que isso é perigoso? Porque coloca em dúvida a integridade do testemunho bíblico. Se Judas não fosse traidor, mas aliado, então a cruz perderia seu significado. A história da redenção seria distorcida. Esse texto afirma que Jesus teria dito a Judas: você os superará a todos, porque sacrificará o homem que me veste. Em outras palavras, o manuscrito sugere que a morte de Jesus só foi possível porque Judas colaborou, e que essa colaboração foi um ato de obediência. Percebe como isso muda tudo? É exatamente esse tipo de inversão que o inimigo adora criar. Transformar trevas em luz e luz em trevas. E não para por aí. O Evangelho de Judas é cheio de linguagem gnóstica. Ele fala de reinos espirituais, de cosmos invisíveis e de uma sabedoria secreta que só alguns poucos teriam acesso. É um convite ao oculto, a ideia de que existe uma verdade escondida que a Bíblia não mostra. Mas nós sabemos, a verdade de Deus não está escondida. Ela foi revelada plenamente em Cristo. Jesus disse: eu nada falei em oculto. João 18:20. O Evangelho não é para alguns iluminados, mas para todos os que creem. Então, por que esse documento ganhou tanta repercussão? Simples, porque ele causa polêmica. O mundo adora histórias que desafiam a fé tradicional. A mídia corre atrás de títulos como A Verdade Oculta sobre Judas, ou O Evangelho que a Igreja não quer que você leia. E assim, milhares de pessoas são levadas pela curiosidade, sem perceber que estão sendo conduzidas a uma mentira. E aqui está o ponto crucial: esse manuscrito não foi escrito por Judas. Os estudiosos são unânimes em afirmar que ele foi produzido por grupos gnósticos no século II, muito depois da morte dos apóstolos. Ou seja, é impossível que seja um relato verdadeiro do traidor. Mas o inimigo não precisa de autenticidade, só de dúvida. Ele sabe que basta plantar a semente da confusão para afastar corações da verdade. E se formos além, veremos que esse evangelho não apenas defende Judas, mas também ataca os outros discípulos. Ele os chama de errados, de não compreenderem nada. É como se o objetivo fosse desacreditar o testemunho de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os outros que realmente conviveram com Cristo. Aqui está a grande revelação. O Evangelho de Judas não é sobre Judas, é sobre um ataque à mensagem da cruz. Se Judas não traiu, então Jesus não foi entregue por um coração corrompido, mas por um plano secreto. Se a morte de Cristo foi apenas uma encenação combinada, então não existe sacrifício verdadeiro, nem redenção pelos pecados. E é exatamente isso que o diabo quer: remover o poder da cruz. Mas a Bíblia não deixa dúvidas. Judas sentiu remorso, mas não arrependimento. Ele devolveu as moedas e, tomado pelo peso da culpa, se enforcou. Mateus 27:3-5. Esse é o destino do traidor, e não o de um herói iluminado. Portanto, quando olhamos para esse evangelho apócrifo, precisamos enxergá-lo como ele realmente é.
Uma obra gnóstica, escrita séculos depois, sem inspiração divina, tentando reescrever a história. E aqui está a pergunta que deve ficar no coração do espectador. Se alguém chega até você com uma versão distorcida da verdade, você reconheceria a mentira? Esse manuscrito é só um exemplo de como o inimigo age. Mas o mesmo espírito de engano continua vivo hoje em doutrinas modernas, filosofias, movimentos que tentam substituir a cruz por uma mensagem mais agradável. A boa notícia é que temos a palavra viva de Deus como nosso alicerce. Ela não muda, não falha e não pode ser apagada por pergaminhos de areia. Até aqui, já vimos como o chamado Evangelho de Judas tenta mudar a imagem do traidor, apresentando-o como amigo íntimo de Jesus. Mas agora, precisamos ir além. É hora de colocar esse manuscrito frente a frente com a palavra de Deus. E quando isso acontece, a mentira simplesmente não resiste. A Bíblia é clara e repetida em mostrar quem foi Judas Iscariotes. Desde os Evangelhos até o livro de Atos, sua história está registrada como um alerta para todos nós. E quando comparada com as ideias gnósticas do Evangelho de Judas, o contraste é tão grande que não há como confundir. Primeiro, vejamos o testemunho dos próprios apóstolos. Em João 6:70-71, Jesus já advertia: "Não vos escolhi a vós os 12, contudo, um de vós é um diabo." Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era o que o havia de trair, sendo um dos 12. Aqui não há espaço para interpretações secretas. O próprio Cristo chama Judas de um diabo. Ele não era um escolhido iluminado, mas alguém cujo coração estava aberto para as trevas. Depois, em Mateus 26:14-15, vemos a decisão de Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei?" E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Note que a iniciativa partiu de Judas. Ele não estava obedecendo a um suposto comando secreto de Jesus. Ele buscou os sacerdotes, negociou o preço da traição e aceitou vender o mestre. Agora compare isso com o Evangelho de Judas, que sugere que tudo foi um plano combinado entre ele e Cristo. A diferença é gritante. A Bíblia mostra Judas como alguém movido pela ganância, não pela obediência. Lucas 22:3 acrescenta ainda mais: "Entrou, porém, Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Aqui está a revelação mais clara. Judas não estava cheio da luz, mas das trevas. Satanás tomou posse do seu coração. Isso não combina, em hipótese alguma, com a visão gnóstica de que ele seria o discípulo mais iluminado. O Evangelho de Judas quer transformar o traidor em herói. A Bíblia revela que ele foi dominado pelo inimigo. Outro ponto crucial. Em Mateus 27:3-5, lemos sobre o destino final de Judas. Depois de perceber o peso do seu ato, ele devolveu as 30 moedas e, em desespero, tirou a própria vida. E Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Esse é o fim de alguém que, embora tenha sentido remorso, não se arrependeu verdadeiramente diante de Deus. A Bíblia não mostra um homem vitorioso ou obediente, mas um exemplo de perdição. Jesus mesmo o chamou de filho da perdição em João 17:12. Agora, coloque isso lado a lado com a versão do manuscrito gnóstico, que pinta Judas como o único que compreendeu o plano divino. Percebe a contradição? É como se estivéssemos diante de dois retratos completamente diferentes. Um verdadeiro, revelado pelo Espírito Santo, e outro falso, fabricado para confundir. E aqui está uma verdade espiritual que não podemos esquecer. Cada vez que o inimigo tenta falsificar a palavra, ele não cria algo totalmente diferente. Ele cria uma cópia distorcida. Judas existiu, a traição aconteceu, a cruz foi erguida. Isso é fato.
Mas o evangelho de Judas torce esses fatos para enganar. Esse é o mesmo método usado desde o Jardim do Éden. Satanás não disse a Eva: não existe árvore do conhecimento. Ele simplesmente torceu as palavras de Deus. É assim que Deus disse. Gênesis 3:1. É sempre a mesma estratégia: confundir, distorcer, relativizar. E muitos hoje caem na mesma armadilha. Quando alguém lê o Evangelho de Judas sem conhecer a Bíblia, pode até achar interessante. Pode pensar: e se for verdade? E se a história for diferente do que eu aprendi? Mas quando você conhece as Escrituras, a mentira se desfaz imediatamente. O apóstolo Paulo já nos alertava em Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esse aviso é claro: não existe outro evangelho. O de Cristo é único, completo e suficiente. Todo o resto é maldição, engano, distorção. E é aqui que precisamos abrir os olhos. Se o evangelho de Judas contradiz diretamente a palavra de Deus, a quem ele serve? Certamente não ao Senhor. Não é à toa que a igreja primitiva rejeitou esse e outros textos gnósticos. Eles não tinham a marca da inspiração divina. Não eram reconhecidos pelos apóstolos nem pelos cristãos fiéis do primeiro século. Eram escritos estranhos, cheios de filosofias humanas, tentando se passar por revelações sagradas. Hoje, séculos depois, o inimigo continua usando essas velhas ferramentas para atacar a fé. Mas a verdade permanece firme. A Bíblia não precisa de acréscimos. O testemunho sobre Judas está claro. Ele foi o traidor, não o herói. E esse confronto direto entre a palavra de Deus e o evangelho de Judas nos ensina algo poderoso. Sempre que surgirem novas revelações que tentam contradizer a Escritura, não devemos nos impressionar. Devemos voltar ao que já está escrito, porque ali está a voz verdadeira do Senhor. Imagine a cena. É noite em Jerusalém. O crepúsculo já venceu o dia e o jardim de Getsêmani respira silêncio. Há lanternas que cortam a escuridão e entre sombras um homem caminha com passos decididos. É Judas Iscariotes. Para muitos, esse nome é sinônimo de traição. Mas quem foi esse homem, afinal? O que a Bíblia nos diz sobre a sua vida, suas escolhas e o que podemos aprender com isso? Primeiro ponto: Judas foi escolhido por Jesus. Ele não era um infiltrado acidental. Foi eleito entre os 12. Isso já nos dá um choque. Alguém tão perto, tão íntimo do Mestre, acabou sendo o instrumento da entrega. Jesus chamou homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, cidadãos de pequenas cidades, e Judas recebeu o mesmo chamado. Essa proximidade aumenta o drama e a lição. Estar ao lado de Jesus não garante imunidade contra o pecado. Judas tinha uma função prática no grupo. Era quem cuidava do alforge, da bolsa comum. João registra que ele levava a bolsa e que, segundo o Evangelho, ele era ladrão e costumava levar o que se depositava nela. Isso nos mostra uma pista importante sobre seu coração. O dinheiro, a ganância, a busca por vantagens práticas já tinham raiz no seu modo de agir. Não é apenas um rótulo, é um indicador. Mas havia algo ainda mais sombrio. A Escritura afirma que Satanás entrou em Judas. Em Lucas 22, é dito que entrou em Judas uma influência maligna que o conduziria ao ato de vender o Mestre. O texto bíblico não isenta Judas de responsabilidade. Ele pediu às autoridades quanto lhe dariam. Mas também revela que sua escolha foi palco de uma luta espiritual. Há vontade humana e há a ação do inimigo. Não é uma explicação simples, mas é real. O mal atuou e Judas cedeu. A narrativa do último jantar mostra outra dimensão aterradora. Jesus, conhecendo o coração humano e os desígnios divinos, anuncia: um de vocês me trairá.
O choque entre surpresa e previsibilidade é brutal. Os discípulos olham para si mesmos confusos e angustiados. Jesus aponta para Judas e, num gesto que mistura compaixão e verdade, dá-lhe o pedaço de pão. Após receber, Judas sai, e a Escritura diz que era noite, no sentido espiritual também. O traidor partiu para consumar o ato. Aqui é preciso fazer uma pausa importante. A Bíblia apresenta tanto a presciência de Jesus quanto a responsabilidade de Judas. Jesus sabia o que ia acontecer. Isso não transforma Judas em personagem passivo. Ele escolheu. A profecia não anula a escolha. Ou seja, saber que algo estava escrito não exonera a pessoa do crime moral. Judas teria podido escolher o arrependimento, a confissão, a volta para o Senhor. Não o fez. Optou por vender Jesus por 30 moedas de prata, valor simbólico que entrou para a história como o preço da traição. O final de Judas é trágico e serve como forte advertência. Mateus conta que, tomado de remorso, ele devolveu as 30 moedas e se enforcou. Em Atos, Lucas descreve um outro detalhe sombrio. Um campo comprado com o preço da iniquidade e a morte violenta do traidor. Caiu de cabeça, abriu-se e jorraram suas entranhas. Dois relatos que, à primeira vista, parecem discordantes, mas que juntos pintam o quadro de uma morte desesperada e sem esperança. A mensagem é clara. O remorso não é o mesmo que o arrependimento. Sentir-se mal pelo erro sem voltar a Deus pode levar à ruína. Agora, pare e pense. Se Judas foi parte do cumprimento da Escritura, isso significa que ele foi um personagem essencial no plano redentor? Sim e não. Sim, porque por meio da traição veio a crucificação que redimiu o mundo. Não, porque a redenção não transforma o traidor em herói. A cruz cumpre o propósito de Deus, mesmo através de atos humanos malignos. E Deus, em sua soberania, pode trazer bem de até mesmo do que visava o mal. Mas isso não limpa a culpa, nem exalta quem praticou o mal. Há uma distinção teológica que não pode ser esquecida. A providência divina utiliza eventos, mas não justifica os que instigaram o mal. E quais lições práticas isso deixa para nós hoje, diante das câmeras, diante de milhares de espectadores? Primeiro, cuidado com a hipocrisia. Judas viveu junto com Jesus, ouviu sermões, viu milagres, presenciou a graça. Mas o coração podia estar distante. É fácil, num aparente comprometimento religioso, esconder motivações de ganho pessoal. Segundo, não subestime a ação do inimigo. Ele opera crescendo a partir de pequenas concessões, um desvio moral aqui, um pecado tolerado ali, até tomar o controle. Terceiro, arrependimento verdadeiro é voltar para Deus. O remorso pode ser espetáculo trágico se não vier acompanhado de restauração. E uma última reflexão que corta fundo. O caso de Judas nos lembra que o maior perigo nem sempre vem de fora. Muitas vezes ele vem de dentro do grupo, de onde menos esperamos. A história nos chama à vigilância espiritual, à humildade e à compaixão, sem ingenuidade. Judas foi alguém que teve oportunidade de redenção e a perdeu. Isso deveria mover nossos corações a valorizar a graça, a pedir a Deus por um coração que não ame o dinheiro mais do que o Senhor e a proclamar a necessidade urgente do arrependimento. Termino este capítulo com uma pergunta direta para quem assiste. Se Judas tão próximo caiu, quem eu estou permitindo que caia dentro de mim? Se há coisa que a história do traidor nos implora, é esta. Examine o coração, confesse o pecado, volte para Jesus, antes que o remorso seja tarde demais. Até aqui já vimos o mistério do manuscrito, o que ele afirmava, a resposta bíblica e a verdadeira identidade de Judas. Mas agora é preciso dar um passo além. Entender por que surgem textos como o Evangelho de Judas e como eles fazem parte de uma estratégia maior do inimigo. Porque não estamos apenas diante de um documento antigo.
Estamos diante de uma tática que se repete ao longo da história. A primeira arma do inimigo sempre foi a distorção da verdade. Lá no Éden, a serpente não disse a Eva que Deus não existia. Também não negou diretamente a ordem divina. Apenas lançou a dúvida: é assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Com meia verdade, com uma sugestão, conseguiu abrir brecha no coração humano. É exatamente isso que vemos nos evangelhos apócrifos. Eles não negam Jesus, usam o seu nome, não apagam os discípulos, apenas os reinterpretam. O inimigo sabe que a mentira só convence quando vem misturada com alguma aparência de verdade. O Evangelho de Judas foi produzido em um contexto gnóstico. O gnosticismo defendia que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto, reservado a poucos. Isso já revela uma estratégia clara: criar um elitismo espiritual, onde apenas os iluminados teriam acesso à verdade. Mas o evangelho verdadeiro é exatamente o oposto. Jesus declarou: "Eu nada falei em oculto." João 18:20. A boa nova é para todos, acessível, proclamada às multidões, aberta aos simples de coração. Quando surge um texto que promete revelar o que estava escondido, ele mexe com a curiosidade humana. É isso que atrai manchetes, documentários, debates. Mas, no fundo, é a mesma armadilha antiga: fazer o homem pensar que pode ter acesso a algo que Deus teria supostamente ocultado. Isso não vem do Senhor, isso vem do pai da mentira. Outro aspecto da estratégia do inimigo é atacar a autoridade das Escrituras. Se um texto apócrifo consegue colocar em dúvida apenas uma parte da Bíblia, o terreno já está minado. Se Judas não foi traidor, será que Pedro também não foi apóstolo? Se os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não são confiáveis, quem garante a cruz, a ressurreição, a eternidade? O plano maligno não é apenas reabilitar Judas, é minar a confiança do povo na palavra de Deus. Porque se a Bíblia é posta em xeque, toda a fé desmorona. E aqui precisamos lembrar: isso não é novidade. O apóstolo Paulo já alertava em 2 Coríntios 11:4. Se alguém vos pregar outro Jesus, além do que já vos temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, ou outro Evangelho, de boa mente o tolerais. O inimigo sabia que, para desviar os cristãos, bastava inventar outros evangelhos. Judas foi apenas um pretexto. A verdadeira guerra é contra Cristo e a sua obra. Perceba também como esses falsos evangelhos sempre tentam inverter papéis. O traidor vira herói. Os discípulos fiéis são retratados como ignorantes. Jesus deixa de ser o Salvador que derrama seu sangue e passa a ser um mestre de segredos místicos. Essa inversão é diabólica. O mesmo Espírito que chamou o mal de bem e o bem de mal em Isaías 5:20 está por trás dessas narrativas, e essa estratégia continua ativa até hoje. Não precisamos de pergaminhos antigos para ver o mesmo padrão. Quantos filmes, livros e teorias modernas não tentam transformar Jesus em apenas um filósofo, negar a cruz, relativizar o pecado ou pintar traidores como exemplos de coragem? É o mesmo veneno em novas embalagens. Mas por que isso atrai tanta gente? Porque a mentira do inimigo sempre apela para os desejos humanos. O Evangelho de Judas seduz quem gosta da ideia de um Jesus revolucionário e de um discípulo incompreendido. É a mesma lógica que seduz pessoas hoje com mensagens de prosperidade sem cruz, de espiritualidade sem arrependimento, de fé sem obediência. São atalhos que parecem interessantes, mas que afastam do caminho estreito que leva à vida. Agora, aqui está a parte mais séria. Cada vez que damos ouvidos a essas narrativas distorcidas, o coração fica mais endurecido para a verdade. Não é apenas uma questão de curiosidade acadêmica, é uma batalha espiritual. Quem abre espaço para a dúvida contra a palavra pode acabar afastando-se do Deus da palavra.
Por isso Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, 10, 11, que aqueles que não amam a verdade são entregues à operação do erro para crerem na mentira. O perigo não está só no manuscrito antigo, está no coração que não ama a verdade e se encanta com versões alternativas. O Evangelho de Judas é apenas uma peça nesse tabuleiro. Ele serve como exemplo do que acontece quando o inimigo planta narrativas falsas. O público se fascina, a mídia se alimenta e, pouco a pouco, a fé vai sendo relativizada. Mas os que conhecem a Bíblia não precisam temer. A luz da palavra expõe as trevas da mentira. E aqui vai uma revelação que talvez surpreenda você que assiste. O maior ataque do inimigo não é contra Judas, contra Pedro ou contra os apóstolos. O maior ataque é contra a cruz. Se a cruz perde seu significado, a fé se torna vazia. Se Judas foi herói, então a traição foi virtude. Se a traição foi virtude, a morte de Cristo não foi sacrifício, mas teatro. E se não houve sacrifício, não existe perdão de pecados. Percebe a gravidade? É um ataque direto ao coração do Evangelho. Mas a boa notícia é que a cruz continua firme, inabalável. A verdade não pode ser apagada por manuscritos ocultos nem por teorias modernas. Jesus disse: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Mateus 24, 35. E é aqui que chegamos ao ponto decisivo. Não basta conhecer a mentira, é preciso abraçar a verdade que liberta. No próximo capítulo, veremos como a história de Judas e as falsas narrativas gnósticas nos apontam para uma decisão urgente: escolher a verdade da cruz, arrepender-se e receber a salvação que só Cristo pode dar. Chegamos ao clímax desta jornada. Falamos sobre o manuscrito encontrado no Egito. Vimos as afirmações estranhas do chamado Evangelho de Judas. Confrontamos sua mensagem com a palavra de Deus. Mergulhamos na verdadeira história de Judas Iscariotes e desvendamos a estratégia do inimigo em espalhar narrativas falsas. Mas agora é hora de algo ainda maior. A verdade que liberta, a mensagem que atravessa os séculos e toca a sua vida hoje. Porque, no fim das contas, essa história não é sobre pergaminhos antigos. Não é sobre arqueologia, nem sobre debates acadêmicos. É sobre mim e você. É sobre o que vamos fazer com a verdade da cruz. Judas caminhou com Jesus. Ele viu milagres que muitos de nós sonharíamos presenciar. Ele escutou da boca do Mestre palavras de vida eterna. Ele testemunhou mortos ressuscitando, enfermos sendo curados, multidões sendo alimentadas. Judas viu a glória, mas escolheu as trevas. E aqui está o alerta: proximidade não é comunhão. Judas estava perto fisicamente, mas seu coração estava distante. Ele andava com Jesus, mas não entregava seu interior. Ele carregava a bolsa, mas não carregava a cruz. Isso mostra que não basta estar perto de coisas sagradas. É preciso nascer de novo, ser transformado pelo Espírito Santo. O remorso final de Judas é uma das cenas mais tristes da Bíblia. Ele devolve as moedas, reconhece que traiu sangue inocente, mas não corre para os pés de Jesus. Não busca perdão, se isola. E o fim é trágico. O maior erro de Judas não foi apenas trair, foi não se arrepender diante do Senhor. Olhe para Pedro. Ele também falhou. Negou Jesus 3 vezes. Mas qual a diferença? Pedro chorou amargamente e correu de volta para Cristo. Judas se afundou no desespero. Pedro foi restaurado. Judas se perdeu. Essa comparação é vital, porque nos mostra que todos nós podemos cair, mas temos 2 escolhas: correr para Jesus ou fugir dele. A traição de Judas ecoa como alerta. A restauração de Pedro brilha como esperança. E aqui está o ponto: não importa o que você fez. Se há arrependimento verdadeiro, há perdão disponível em Cristo. Se o Evangelho de Judas tenta inverter papéis, a cruz coloca tudo no lugar. Ali,
Vemos a gravidade do pecado e a grandeza da graça. Judas pode tentar ser pintado como herói, mas na cruz entendemos que o verdadeiro herói é Cristo. Ele não entregou apenas o corpo a autoridades humanas, mas entregou a vida inteira por amor. A cruz é o centro da fé cristã. Sem cruz não há perdão. Sem cruz não há reconciliação. Sem cruz não há vida eterna. É por isso que o inimigo tenta de todas as formas obscurecer seu significado, seja exaltando Judas, seja criando evangelhos falsos, seja distorcendo a mensagem. Mas a cruz permanece como o farol da verdade. Hoje, o inimigo não usa apenas pergaminhos gnósticos. Ele usa filosofias modernas, relativismo, mensagens que dizem: não existe verdade absoluta, cada um escolhe o que crê. Tudo é válido. Ele cria teorias que negam o pecado, que ridicularizam a fé, que tentam transformar a Bíblia em lenda. Mas a palavra de Deus resiste. Ela continua viva, atual, poderosa. Ela é a lâmpada para os pés e a luz para o caminho. E assim como no primeiro século, hoje também precisamos tomar uma decisão. Vamos acreditar em narrativas distorcidas que nos afastam da cruz? Ou vamos abraçar a verdade eterna que nos leva à salvação? A verdade é esta: não existe evangelho de Judas. Existe o evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida eterna. E a pergunta que ecoa agora é: o que você vai fazer com essa verdade? Você pode ignorá-la, como muitos fizeram. Você pode se fascinar com teorias alternativas e se perder em curiosidades vazias. Ou você pode reconhecer que precisa da cruz, que precisa do perdão, que precisa de Jesus. O que está em jogo não é apenas conhecimento histórico, é a sua eternidade. Judas caminhou com Jesus, mas não o reconheceu como Senhor. Não repita esse erro. Hoje é o dia de se voltar para Cristo. Hoje é o dia de confessar seus pecados, de receber o perdão, de experimentar a verdadeira vida. O manuscrito encontrado no Egito pode até render manchetes, documentários e discussões, mas a palavra de Deus rende vida. O evangelho verdadeiro não é letra morta, é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O evangelho de Judas termina em dúvida, em distorção, em engano. O evangelho de Jesus termina em vitória, esperança e eternidade. A escolha é clara. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando neste momento. Talvez este vídeo, esta mensagem, seja o convite divino para que você não siga o caminho de Judas, mas o caminho da cruz. O que diz o evangelho de Judas encontrado no Egito? Ele diz aquilo que o inimigo sempre quis dizer. Questione a verdade, relativize a fé, desconfie da cruz. Mas o que diz a Bíblia? Ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. E essa verdade tem nome, o nome acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Então, diante dessa história, eu te convido: não escolha o silêncio de Judas. Não escolha o remorso sem arrependimento. Escolha a vida. Escolha Jesus. Porque o evangelho que salva não está perdido em areias do Egito. Ele está vivo, proclamado, disponível para você agora mesmo.